quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda não sei se bomba não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Graças para a igreja. Todos atentos às Bíblias no Salmo 19.
Salmo 19. Quem tiver dúvida de procurar o Salmo, pode abrir sua Bíblia na metade, no meio, e vocês vão entrar no livro de Salmos. Amém? A excelência da criação da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia uma extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e estar a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos fechar os olhos, vamos à nossa fronte e vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por este dia. Te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos aqui na tua casa, ó Pai, nossa igreja. Te agradecemos pela oportunidade que temos de poder louvar, de poder te adorar. Te pedimos, Senhor Deus, nesta noite, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos conduzir neste culto e que ele seja agradável à tua presença, Senhor. Nos guia nesta noite. Estamos aqui de corações abertos, estamos aqui precisando de ouvir, estamos aqui com um coração desejoso de te adorar, de te amar, de pedir perdão por esta semana. E nós, com certeza, nós pecamos, porque essa é a nossa natureza pecadora. Mas nós rogamos a Ti, ó Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Nos conduz nesta noite, nos recebe na Tua casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém? Você comeu hoje? Você almoçou terrinho? Domingo? Deu uma saída com a família? Ficou com o pessoal? Vamos aqui comigo. Vai! Eu vejo a glória do Senhor aqui nesse lugar. Vamos lá. Vamos sentar. Está chovendo lá fora, mas aqui tem fogo. Vamos lá. Junto com a gente. Eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão sem proteção em mim. Os céus abertos onde eu vou contemplar o amor neste lugar. Mais uma vez. Eu vejo a glória do Senhor aqui. A sua mão sem proteção em mim. Os céus abertos onde eu vou contemplar o amor neste lugar.
Deus é fiel. Deus é fiel. Você vai cantar Eu Não Morrerei. Ei, você não vai morrer não, viu? Tá difícil, mas você não vai morrer não. Você vai vencer, porque Ele é fiel. Você vai viver as promessas, aleluia. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele fez pra mim. Diga, eu quero viver pra ti. Eu quero viver em santidade e adoração. Pois é saber somente dele o meu coração. Eu disse na vida do seu irmão, não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti. Amém. Todos os sonhos que Ele fez, o sonhou pra ti. Você vai viver pra ti. Você vai viver em santidade e adoração. Por que, meu irmão? Pois essa
frio ainda? Olha, a gente está ensinando umas músicas aí. Quem tem vida de quarta-feira? Ô, meu irmão, a igreja, você que está em casa, vem de quarta-feira para falar com a gente. Tudo carismático, está sendo uma bênção. A gente está aprendendo de Deus. E tem uma música que a gente já está começando a cantar. Chama-se Colisão. A gente vai colidir com o mundo, sabe? Esse louvor é baseado no livro de Romanos. Diz que você não pode se conformar com o mundo, mas transforma o mundo pela mentalidade que o Senhor te deu. Estou falando com as minhas palavras, mas a Bíblia está assim. Você precisa colidir com o mundo. Ei! Fica achando Big Brother, não, vem para a igreja. Não assiste uma novela, não, vem para a igreja. Venha para a casa do Almeida. Amém? Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir ao mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador dos bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar contra os meus impulsos. Ultrapassar o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é a intenção do Pai. Preciso guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. De colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade dele. Hoje é tempo de renunciar o eu. Lembrar que numa cruz alguém hoje morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra viver. Aleluia, glória a Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir ao mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de meus costumes. evitar as más conversações. Me policiar contra os meus impulsos. Ultrapassar o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é a intenção do Pai. Preciso ter atitude. Guardar o meu assento e caminhar com Deus. Fortaleça. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, Preciso viver a verdade dele. hoje é tempo de renunciar meu Deus. O caminho onde morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de Hoje é tempo De renunciar o eu. No caminho onde morreu. hoje é minha vez. Agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver. Olha pra mim. Eu sei que é difícil. É difícil. Colidir com o mundo é difícil. Ficar de pé. Sempre tem aquele jeitinho brasileiro, né? Sempre tem aquele arrumadinho, né? E você, como cristão, diz não. Amém? É difícil. Mas Jesus disse que não é impossível não. Se a gente tiver dele, a gente consegue. Porque se ele disse que venceu, a gente vence também. Amém? Porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. É tempo de fortalecer a fé. Fortalecer a fé um com o outro. Fortalecer a nossa fé na palavra. A gente canta não apenas ler, não apenas conhecer, mas viver a verdade revelada. Viver a Bíblia. Para nos caminhos do Senhor. Caminhar. Pregada de obediência. Pregada com Jesus. Amém?
E Ele vai te dar a vitória. Ei, você é vitorioso. Levanta a sua cabeça. Você está aqui nessa noite para receber o favor de Deus na sua vida. Não estou aqui dizendo, não estou massageando o seu ego. Eu estou dizendo aquilo que a palavra de Deus diz. E Ele está com você todo dia, todo momento, a toda hora. Está aí do seu lado. O Espírito Santo está aí. Mas você precisa dar um passo de fé. E esse passo diz assim: preciso ser oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. A igreja canta. Você vai cantar isso? Amém? Preciso. Você. Preciso ser oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir ao mal. Um dia. Uma hora. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o Espírito Santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar. Você! Vai! Preciso ser oposto do que o mundo é. De frente com os meus desejos, vou resistir ao mal até o fim. Uma hora Ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações e policiar quando Deus induz. Preciso guardar meu corpo. Levanta sua mão direita no céu e declare isso: hoje é tempo de fortalecer a fé. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Cante! Em nome de Jesus, cante, meu irmão. Joga essa tristeza pro lado. Joga isso fora de dentro do teu coração. Adora ao Senhor. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz alguém pode morrer. Hoje é minha vez, agora sou eu. Se você vai viver para Deus, agradeça a Ele agora. E o Senhor, eu vivo para ti, Senhor. Eu vivo para ti, Deus. Eu vou da tua glória, Senhor. Eu tenho batido cabeça, Senhor. Eu tenho feito coisas que não te agradam, Senhor. Mas eu não quero mais, Pai. Eu quero viver para ti, Deus. Está na hora de fortalecer a minha fé, Senhor. Me dá ânimo para ler a tua palavra quando eu estiver em casa. Me dá ânimo para vir para a igreja, Senhor. Abençoa a nossa vida, a nossa família, Pai. É hora de fortalecer a fé, de caminhar contigo, Senhor. Hoje é tempo de fortalecer a fé, de corrigir o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, precisamos de ver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz você por nós morreu. Hoje é a nossa vez, agora sou eu. Se você vai viver para Deus, glorifique a palavra dele. Aleluia. Amém? Deus te ama muito. Você tem certeza disso? Tem certeza que Deus te ama? Pois tenha certeza. Acho que você não tem, não. Você fica calado. Meu irmão, Deus te ama. Deus te ama demais. Você é especial. Você é muito especial. Ei, você é instrumento de Deus agora na vida do seu irmão aí do lado. A gente está acostumado a vir para a igreja
Fica feito com aqui de presente. Seja espontâneo. Adore ao Senhor. Ninguém aqui vai ligar, ninguém está vendo a sua roupa, ninguém está vendo nada seu nome, irmão. Estamos aqui para adorar ao soberano Deus. Adore com seu coração. Aleluia. Cante convosco, porque Ele te ama. Ele te trouxe aqui nessa noite para te abraçar mais, para confirmar que Ele é com você e Ele te ama. Ele tem ciúme da gente. Adore Ele, cante. Tem ciúme de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Escuta isso. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou, Ele me amou.
ter assistido aquele filme Uma Linda Mulher, Julia Roberts, quem já assistiu viu que ela era uma prostituta e ele está na rua e para o carro. Ele pega uma informação, onde é que fica? Aí ela disse, com $20 eu lhe levo até lá. Aí ele disse, entra no carro. E eles vão conversando. E ele disse, quanto é a sua semana? Quanto custa passar uma semana com você? E ela disse, $4.000. Aí ele disse, eu pago 3. Ela disse, fechado. Aí ela disse para ele, se você tivesse pedido 2, eu tinha 100. E ele disse, se você me oferecesse $5.000, eu aceitava. E ele passa a semana com ela. E chega um momento que ele pega um cartão de crédito sem limite e dá na mão dela. E ela sai para fazer compra. E ela dava toda a mão para a filha, uma prostituta. E quando ele dá esse cartão para ela compra roupas finas, elegantes. De repente ele chega no salão e ela está diferente. E ele reconhece ela bonitona, uma roupa bem vestida, digna. E passa aquela semana com ele. E no final do filme, ele se apaixona por ela. E ele diz, fica comigo mais uma noite. E ela diz para ele assim, escute bem. Olha, o que eu vivi com você nessa semana é o que eu quero viver a minha vida inteira. Eu não quero mais ser prostituta. Eu vou estudar, eu vou sair dessa vida. Eu vou dar uma guinada na minha vida. Porque o que você me proporcionou durante a semana, eu quero viver o resto da minha vida. E se você quiser dormir comigo, você vai ter que casar comigo. É um filme que traz uma lição para a gente. Jesus quer te fazer viver essa vida plena. E você, se vier para Jesus, você vai dizer, eu não quero mais o mundo, eu quero somente Ele, porque Ele me ama, porque Ele me amou, porque Ele me faz viver em alto nível. Eu posso estar passando a dificuldade que for, mas Ele está comigo. E se o mundo quer a minha voz, quer os meus talentos, quer a minha vida, Ele se converte em uma igreja, porque eu jamais voltarei para Ele. Fale isso todos os dias, porque o que Deus já fez você passar, você não tem mais volta para lá. Ele me amou, Ele me ama. Eu disse, mais uma vez Ele me amou. Espírito Santo do Senhor, o Senhor que está aqui neste lugar, que nos abraçou quando entramos aqui, e nos saudou, e nos deu as boas-vindas por estarmos na casa do Rei. Tocou a nossa vida. Senhor que recebe a nossa oferta de libação, de louvor, de adoração. Senhor que nos aconchega com os teus braços fortes e poderosos. Senhor que nos convida ir a Ti, mesmo cansados, sobrecarregados, oprimidos,
ou seja, qual for as circunstâncias que nos encontremos nesta noite, o Senhor que nos visita de uma forma toda especial e nos ama incondicionalmente, porque não há condição para desfrutarmos desse amor que o Senhor tem por nós. O Senhor que perdoa os nossos pecados e os lança no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. O Senhor que dá sentido à nossa vida, que nos chama pelo nosso próprio nome. O Senhor que nos chama de filhos amados, que nos ama, que nos acolhe, que nos aconchega, que perdoa os nossos pecados, e nos diz que somos mais do que vencedores. Nos faz ultrapassar os limites das circunstâncias da vida, nos faz romper as barreiras. O Senhor que nos levanta no meio da queda, das tribulações, do sufoco, da tristeza. O Senhor que nesta noite derrubará por terra toda a opressão do inimigo, e qualquer sentimento de depressão nesta noite está repreendido em nome de Jesus. O Senhor que é Deus glorioso e que nessa noite quer nos fazermos ser livres para adorar ao Senhor. Portanto, toda a enfermidade nesta noite está repreendida em nome de Jesus. Porque aqui é um lugar de liberdade, aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de libertação, porque o nome de Jesus e o nome de Jesus é exaltado e glorificado neste lugar. Aqui nos reunimos e esquecemos de nós mesmos para exaltarmos aquele que está acima de tudo e de todos, ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, ao Senhor da vida, ao Senhor da libertação, que nos tira da escravidão, que nos dá sentido de viver, que coloca alegria no nosso coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos curvamos diante da Tua presença. Nós nos prostramos e reconhecemos a Tua soberania diante de nós. Não somos absolutamente nada. Não temos outra razão para estarmos aqui a não ser te adorar e glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno e Tu és digno para todo sempre. Tu és Senhor. E todo joelho nesta noite se curva diante da Tua presença. Toda língua neste lugar confessa com força e com vigor que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao Senhor seja a honra, ao Senhor seja o louvor, ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o domínio e o poder para todos sempre. Abrace-nos, Espírito do Senhor. Abrace-nos, porque este lugar não tem espaço para outro Espírito senão o Espírito Santo de Deus. Este lugar não tem lugar para outro nome senão o nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o nosso Redentor. Este lugar não é outro lugar senão a casa do nosso Deus, santuário da morada do Altíssimo, e o Senhor está presente e habita nele. Restaure, Senhor, cure, liberte, destrua, caia por terra tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos enfraquece, tudo aquilo que desanima o Teu povo, seja repreendido em nome de Jesus, porque nesta noite vamos ouvir Tua palavra, vamos continuar Te exaltando, vamos continuar Te glorificando, porque o Senhor é Deus, para sempre, Senhor.
vidas, Senhor, das nossas mentes. Toda a nossa mente seja levada cativa até a cruz de Cristo e seja liberta pela unção do poder do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Intercede por nós. Espírito Santo do Senhor, o Senhor que já estava aqui quando chegamos, nesta noite, faça uma transformação, nos use, tome em seus braços, em tuas mãos, nos abrace, nos liberte, nos livre, Senhor, da opressão, traga alegria ao nosso coração, traga vida, Senhor, traga vigor, Senhor, traga alegria em nome daquele que é grande, poderoso e exaltado, Jesus de Nazaré. Seja o teu nome glorificado, Senhor. Seja o teu nome exaltado. Venha, Espírito Santo. Traga aos nossos corações a palavra que precisamos ouvir hoje. Traga à nossa mente a liberdade, a libertação. Traga ao nosso espírito a alegria de sermos adoradores, de podermos te adorar com alegria, com prazer, com satisfação. Nos desprenda das coisas que para trás ficam, Senhor. Nos desprenda do dia de amanhã. Nos desprenda das coisas que ficaram em casa, das preocupações, da ansiedade. Ansiedade, você está repreendida em nome de Jesus. Você está repreendida em nome de Jesus. Porque nesta noite nós viemos à casa do oleiro, para que o oleiro pegue esse vaso que nós somos e transforme num vaso de bênção. Espírito Santo do Senhor, nós adoramos o teu nome, nós exaltamos o Senhor, nós te glorificamos, porque o único Espírito vivo e verdadeiro que tem aqui nesta noite é o Espírito do Senhor, é o Espírito de vida, de libertação. Em nome de Jesus, 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 e nós adoramos, proclamamos e anunciamos em nome de Jesus, que nós nos rendemos nessa noite para glorificar a Ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Amém. Amém. Sopra, Espírito. Vamos cantar juntos. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito.
Glória a Deus. É muito bom louvar esse Deus grandioso, né? Quando a gente se reúne para adorar, a gente pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus na vida da gente. É grandioso demais a gente exaltar esse Deus. Muito bom poder estar na presença desse nosso Deus. É bom porque a gente prepara o Espírito para ouvir a palavra que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite. Essa noite, com alegria, nós estamos recebendo o reverendo Eliel Cordeiro Peixoto. Ele é pastor presbiteriano, trabalhou comigo na igreja presbiteriana de Peixinhos, pastor comigo lá na igreja. A gente tem uma grande amizade muito grande, desde a época em que ele veio do Maranhão, de lá de Imperatriz do Maranhão. Chegou aqui no Recife, mas não sabia de nada. Não conhecia nada. Foi à praia a primeira vez, levou um balde, sabonete e uma toalha. E no Maranhão tem mar, viu? Mas lá onde eu morava não tinha nada. E a gente, desde 89, né? 98. Isso a gente estudou. Mas a gente já se conhece mais. Deixa eu falar, fica lá daí. Eliel, ele vai ser o mensageiro dessa noite. Deus vai usá-lo para trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos ouvi-lo com muito carinho e estar em intercessão para que o Espírito Santo de Deus o use de uma forma toda especial. Amém, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Amém? Eu não queria referir o passado negro de Zé Alves, não. Mas os irmãos lembram do cinema São Luís. Os irmãos lembram também do filme de Mel Gibson, As 12 Últimas Horas da Vida de Jesus. Lembra? Eu assisti aquele filme com Zé Alves. E não faz muito tempo, não. Eu acho que não me engano, foi em 2006. Irmão, Zé Alves entrou em 2006 dentro do cinema São Luís e ficou bonito, né? Entrar no cinema antes. E eu sou do Maranhão. Meu irmão, em 2006 ficava nunca tinha entrado no cinema. Cadê você? Presta atenção, filho. Vou estar olhando para tu. E é algo churrado, né? Todos são assim, ele diz, Zé, eu estou falando brincando comigo. Não entrei no cinema antes na minha vida, não. Mas é isso, irmão. Graças a Deus estamos aqui. Temos por lutas passadas, nós temos vencido pela graça de Deus. Vamos abrir o Evangelho. Vamos abrir no livro de João. Evangelho segundo nos escreveu o apóstolo João. Capítulo de número 14, verso de 1 ao verso 6. É conhecido de todos nós esse texto. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu esqueci de apresentar minha esposa aqui. Ela veio lá até cá para eu apresentar. Minha esposa, meus 2 filhos, Sara e Rebeca. Está ali, fique em pé, hein, Sara? Ali aquela moça bonita, e João Pedro, cadê João Pedro? Está ali, aquele abençoado de Jesus. Eu ainda sou tão bom que os minha sogra. Para mandar com a sogra, né? Uma vez dessa ela ganhava para Palmares, fui pregar em Palmares, aí disse assim, vou deixar ela por aqui. Oxe, deixa aqui, pastor. Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nosso Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejai vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, todos juntos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja para o teu louvor, para a tua glória e para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre o seguinte tema: como enfrentar as adversidades da vida. Como enfrentar as aflições da vida. Eu gostaria de trazer esse tema à luz desse texto. Só que, para entendermos o texto que acabamos de ler, nós precisamos voltar ao capítulo 13. Eu não vou ler, eu vou só citar os eventos que ali passaram. Acontecem algumas coisas no capítulo 13 que deixam os discípulos perplexos, estarrecidos. Os discípulos estão atônitos. Eles estão mesmo perturbados. A ponto de nosso Senhor, no capítulo 14, verso 1, dizer: não se perturbem, porque eles estavam aflitos de verdade. Os eventos que ali aconteceram marcaram profundamente a vida dos discípulos. Veja, por exemplo, o que aconteceu no capítulo 13. Nós não vamos ler, vou citá-los rapidamente para a gente ganhar tempo. Jesus pega uma vasilha com água, pega uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, do ponto de vista da lógica humana, do ponto de vista da razão humana, aquilo era inconcebível. O mestre é que deveria ser objeto do lava-pé dos discípulos. Os discípulos é que deveriam lavar os pés do mestre. Era o costume da época. Era assim que se procedia. Mas nosso Senhor, querendo ensinar-lhes uma visão de humildade, uma lição de humildade, ele pega uma vasilha com água, pega uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos 12. Pedro fica tão chocado com aquilo que disse para Jesus: jamais te lavarás os pés. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tens partes comigo. Então Pedro, alvoroçado, emotivo, afoito, diz: lava também a cabeça, Senhor. E Jesus disse: não basta, porque tu já estás limpo pela palavra que eu tenho falado. Isso choca os discípulos. Isso deixa os discípulos atônitos. Jesus está ensinando ali não apenas uma lição formal, uma cerimônia de lava-pé do ponto de vista formal, desprovido de um significado mais profundo de humildade, mas ele está ensinando aos discípulos a serem humildes de coração. E ele diz para os discípulos: vocês me chamam mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E eu, sendo mestre e Senhor, faço isso com vocês, vocês também devem fazer isso uns com os outros. Jesus está ensinando humildade. Jesus está ensinando obediência. Jesus está ensinando de forma prática. Jesus está ensinando de forma efetiva. Jesus é o melhor de todos os pedagogos, porque ele dá o exemplo. Mais adiante acontece um outro evento. O Senhor Jesus diz que vai para Jerusalém e que lá em Jerusalém ele vai morrer. Os discípulos, acostumados a verem o Senhor Jesus intrépido,
corajoso, destemido, pensando que o Senhor Jesus ia tomar o poder do Império Romano, ia dominar os romanos, libertar Israel daquela opressão. Eles não entendem. O apóstolo Pedro chega a dizer: Senhor, tem pena de ti, não morres por esses homens. E Jesus olha para Pedro e repreende quem está por trás de Pedro, por trás daquele pensamento, e diz: arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus. Era a vontade de Jesus ir para Jerusalém para morrer, e nada, nem ninguém podia desviá-lo desse propósito. Mas aquilo estarrece os discípulos, perturba-os. E aí, como se isso não bastasse, esses dois eventos que eu acabei de enumerá-los, passa agora a surgir um novo evento. Jesus olha para os discípulos que conviveram com ele 3 anos e meio e diz: um dentre vós irá me trair. E ele se põe a perguntar: quem dentre nós será o traidor? João, diz o texto sagrado, reclina o seu peito sobre sua cabeça, sobre o peito de Jesus, e diz: sou eu, Senhor, que vou te trair. Jesus, percebendo que os discípulos estavam aflitos, aterrados, estarrecidos, dá um sinal e diz: aquele que molha comigo o pão no prato, esse irá me trair. E então ele pega um pedaço de pão e dirige-se até o prato com molho, então molha, e simultaneamente, concomitantemente, Judas faz o mesmo. E todos entendem que Judas é o traidor. Agora nós podemos entender o verso de capítulo de número 14, verso de número 13. Diante desse contexto de eventos que estarreceram a vida dos discípulos, que os deixaram aflitos, perplexos, que Jesus ensina a eles, insta com eles a não ficarem perturbados. Veja o que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Ele percebeu inquietação, ele percebeu a ansiedade dos discípulos, ele percebeu que os discípulos estavam aflitos, o coração irrequieto, a alma perplexa. O momento era de trevas, de dor, de tristeza. Irmãos, muitas vezes isso também é na nossa vida. Quantos de nós talvez estamos aqui hoje inquietos? Quantos de nós estamos perturbados com a luta da vida e com as lutas do dia a dia? Talvez você esteja aí aflito porque é um filho que você investiu todo o seu tempo, dinheiro, conselhos, emoção, amor, se desviou e hoje caminha distante do caminho que você traçou para eles, ou pelo menos idealizou. Talvez você esteja aflito aí, perturbado, por causa de uma enfermidade que repentinamente assola o teu coração, rouba-lhe a paz. Talvez você esteja aflito aí porque está desempregado. E você está vendo aí as contas chegarem, e você não está vendo nenhuma luz no final do túnel. Talvez a sua aflição seja porque alguém muito querido seu está enfermo ou veio a óbito. Talvez seja o seu casamento que está à beira da falência. Não tem mais compreensão, não tem mais amor. A frieza se instalou no seu libido. Mas a palavra do Senhor para nós nesta noite, para enfrentarmos as adversidades da vida, as lutas da vida, é essa: não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo: não deixe que a ansiedade te domine, não deixe que a perturbação domine a sua alma.
a sua mente. Não mergulhe de cabeça nessa tristeza. E aí Jesus diz 3 motivos que são preponderantes, fortes, para a gente enfrentar as aflições da vida. Primeiro, ele diz aqui no verso de número 1 do capítulo 14: credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo aqui, ensinando-nos que Ele e o Pai são um, que a mesma fé, que a mesma alegria, que a mesma honra, que a mesma glória devida ao Pai é também devida ao Filho. Jesus está dizendo assim: eu e o Pai somos um só, ensinando-nos a sua divindade, ensinando-nos que Ele é Deus, ensinando-nos que Ele está acima de todos os problemas da vida, ensinando-nos que Ele está no controle da história humana, que a história humana não é como os gregos antigos diziam, cíclica, sem propósito, sem objetivo, cíclica, repetitiva. Mas a história humana, segundo Jesus, segundo a Bíblia, segundo Deus, é linear. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim, para a glória de Deus. Jesus está dizendo: credes em Deus, para enfrentar essa adversidade, essa aflição, o problema que você está passando. A resposta de Jesus é: tenha fé, creia, confie, busque a minha presença, busque o meu Pai que está nos céus, busque a sua vontade para a sua vida. O apóstolo João chega a dizer na sua primeira epístola: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Oh, irmãos, eu não sei o que você está passando, mas se você quiser ser vitorioso, quiser passar pelo que você está enfrentando, você precisa ter fé. Você precisa crer no Senhor nosso Deus. Precisa dizer como o salmista diz no Salmo de número 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aquele que fez o céu e a terra pode tirar a perturbação da tua alma, pode tirar a tua depressão, pode tirar a tua angústia, tua ansiedade. O que fez o céu e a terra cuida de você. Louvado seja o seu nome. Mas Jesus também nos dá uma segunda receita desse bolo de vencer as adversidades da vida. Ele diz aqui no verso de número 2 e 3: na casa de meu Pai, para enfrentar as adversidades da vida, para enfrentar aquele momento que os discípulos estavam enfrentando, Jesus lhes oferece esperança. Olha o que ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Jesus está dizendo: olha, para vencer a luta da vida, precisa ter fé, mas precisa ter esperança também. A vida, queridos irmãos, não consiste apenas nessa esfera humana aqui. A vida é muito mais do que isso aqui. A vida é muito mais do que é física, do que é temporal, do que é limitada, do que é 60, 70, 80 anos. A vida tem uma eternidade para frente.
na casa do Pai. E Jesus está dizendo aqui: o meu desejo é que onde eu estiver, os meus amigos, os meus filhos, os meus discípulos, os meus amados estejam também comigo. Eu quero você junto a mim. Eu quero que você vença essa desesperança, essa perturbação, crendo nisso. Tenha esperança em mim. Em Romanos capítulo 15, verso de número 13, o apóstolo Paulo diz: o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Oh, irmão, quando você não tem esperança, meu remédio que o médico receita, que você tanto toma, não tem efeito. Quando você não tem esperança, não tem tratamento médico, psiquiátrico que tenha efeito. Quando você não tem esperança, a vida é turva. Quando você não tem esperança, não há alegria, não há paz, não há contentamento. Quando você não tem esperança, você não tem nem sequer apetite. Quando você não tem esperança, até o sono é difícil e ruim. Mas quando você crê na palavra de Deus e tem esperança, as coisas se tornam mais fáceis. Eu lembro de uma mulher que estava agonizando no hospital do câncer aqui no Recife. E um pastor colega estava pregando a palavra de Deus. Não era nem para ela, era para uma senhora que estava ao lado dela na enfermaria. Aquela mulher tinha decidido morrer. Ela não queria mais tomar remédios, não queria mais fazer o tratamento. Ela abominava todo tipo de terapia. Mas quando o pastor falou da rica esperança que há em Jesus, da maravilhosa esperança que vem do Espírito Santo, da vida eterna após essa vida, aquela mulher encheu o coração de esperança e começou a tomar os remédios. Ela não ficou curada, mas ela morreu de forma melhor, porque morreu com o coração rico de esperança no Senhor Jesus. Oh, o mundo não tem esperança. Há muita gente que tem muito mais do que bilhões, mas não tem esperança. Há pessoas nesse momento suicidando-se. Há pessoas que estão, por exemplo, a Suécia, que tem o maior IDH do mundo, tem o maior número de suicídio do planeta, porque as pessoas não têm esperança. Mas o Senhor Jesus, maravilhoso Salvador, Consolador amado, consola os seus discípulos que estavam estarrecidos com os últimos acontecimentos, dando-lhes esperança. E em terceiro lugar, o Senhor Jesus dá aos discípulos esperança, mas também diz aos discípulos, olha o que ele diz: e vós sabeis para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, para enfrentar as adversidades da vida, nós precisamos crer nas promessas de Jesus. As promessas de Jesus são infalíveis. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, verso de número 2, ele diz: o Deus que não pode mentir, prometeu a vida eterna aos que creem em Jesus Cristo. Irmãos, Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para se arrepender. Deus não é político. Deus não nos enche de promessa que Ele não nos possa cumprir. Mas todas as promessas que Deus diz na sua palavra, Ele cumpre todas elas cabalmente. E Jesus ensinou os discípulos para enfrentar as adversidades da vida, crer nas promessas de Deus. Na Bíblia Sagrada nós temos promessas de vida eterna.
Na Bíblia Sagrada nós temos promessas de segurança. Na Bíblia Sagrada nós temos promessas de salvação, promessa de libertação, promessa de cura, promessa de viver eternamente na presença do Pai. Pois eu quero dizer a você nesta noite, creia nas promessas de Deus. Seja firme nas promessas de Deus. Não abra mão na hora da adversidade de recitar as promessas de Deus com a mente e com a boca. Você vai encontrar forças na promessa de Deus. Como diz um hino antigo, um poeta sacro: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Agora deixa eu dizer a você, qual é a sua luta? Qual é a sua perturbação? Qual é o momento da vida que atravessa você? Eu não sei, mas Jesus sabe. E Jesus está nos falando aqui, como falou para os discípulos ali, naquele momento tão crucial da história da redenção, da história da salvação. Quer vencer? Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. Quer vencer? Tenha esperança. Vai melhorar. As chuvas passam, as tempestades passam. Os mais velhos sabem disso. Já passaram tantas e tantas. Quer vencer? Creia nas promessas do Senhor. E Jesus disse: eu estou convosco. Eu estou todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias envolve dias de alegria, de festa, de aniversário, de nascimento, de celebração, mas também envolve dia de depressão, dia de angústia, dia de morte, dia de tristeza, dia de tempestade, dia de crise. Mas a promessa dele é: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que saiamos daqui mais abençoados, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Cante você. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso
meus olhos, sempre atentos permanecem em mim. Meus ouvidos, sim, Senhor, e os seus ouvidos nessa noite estão sensíveis para ouvir teu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. A palavra de Deus falou que nós hoje temos que ter esperança. Levante sua mão direita. A esperança para a nossa vida, a favor de Deus aqui nessa noite. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Você vai cantar isso comigo, amém? Você vai cantar, posso enfrentar o que for, mas bem forte a favor de Deus nessa noite. Tem que ter esperança, esperança das promessas. Só você bem forte, posso enfrentar, Deus que me importa. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agora que os outros estão distribuindo os envelopes. Se você for dar o seu dízimo, devolver o seu dízimo ao Senhor, pega o envelope de dízimo. Se você for devolver a oferta ao Senhor, pega o seu envelope de oferta. E tudo que nós temos vem do Senhor, e para Ele é que nós consagramos e dedicamos. E assim possamos, com louvor e alegria do nosso coração, ofertar ao Senhor. Vamos comer o melhor dessa terra. Pega
envelope, levante sua mão, você que vai se dizimar, você que vai ofertar o melhor dessa terra. Milhares e milhares de pessoas gostariam de ter esse privilégio hoje, de participar da comunhão do Senhor. E eu falo inclusive de crentes, pessoas cristãs, que gostariam de ter o privilégio de vir à mesa do Senhor e participar da comunhão do Senhor. Mas não podem. Não tem como. Estão impossibilitadas de comungar. Mas nessa noite, o Senhor reservou com exclusividade essa hora para eu e você, para que nós
nós possamos participar da comunhão do Senhor. Edifique, dá graça. Podemos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Podemos ser edificados pelo seu Espírito Santo. Vamos só a cabeça, vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós consagramos a Ti, Senhor, o pão e o vinho, para a edificação da vida da Tua igreja, para a memória do Teu sacrifício lá na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Lembrarmos que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, não foi por outra coisa a não ser nos purificar de toda injustiça. Esse mesmo sangue que cobre as multidões dos nossos pecados, esse mesmo sangue que nos purifica, nos redime, o sangue da aliança, do concerto, do Novo Testamento, o sangue que foi derramado para lavar as nossas ofensas e tirar sobre as nossas vidas o peso da condenação eterna, para dizer para nós que assim como o sangue de Cristo nos liberta e nos purifica de todo o pecado, Ele também nos lava para a vida eterna. E o corpo de Cristo que foi oferecido como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, o sacrifício de oferecer a si mesmo o seu próprio corpo para nos redimir. Obrigado, Senhor Jesus, porque tiveste essa iniciativa no teu coração de entregar a tua vida pela vida da tua igreja. E nesta noite, essa vida que foi preservada na vida da cruz, seja a vida que engrandeça e exalte o nome daquele que venceu a cruz, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vive, e podemos crer no amanhã, porque Ele é Senhor. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Tudo que está, os que amam a verdade, fazendo o que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações. E o amor que teu Filho nos deixou, o amor esteja sempre conosco. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso pão de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pão da unidade, Cristo Dai-nos tua paz perdoa. e perdoa os nossos pecados, como perdoamos aos demais. Não permitas que caiamos em tentação, ó Senhor, na tua paz ao mundo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, e na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, distribuiu entre os seus discípulos, dizendo: comei dele todos,
esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, ele tomou o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, cálice do concerto do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, e distribuindo com os discípulos, dizendo: tomai dele todos, este é o meu sangue que é derramado por vós. Assim, meus irmãos, diante dessa oportunidade de graça, quero convidar a todos a relembrar o sacrifício do Senhor Jesus. Diz a mesma palavra: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, nesse momento de reflexão, todos estão convidados a vir à mesa do Senhor e participar dessa comunhão. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo.